Olá, estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e esse é o professor Kelvin. Oi, professor Kelvin. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre práticas corporais de aventura parkour. Então, o objetivo desta aula é que vocês compreendam os diferentes tipos de práticas corporais de aventura. E hoje, especificamente, nós vamos falar do parkour. Então, vamos entender ali as suas categorias, a sua filosofia, qual é o seu histórico, de onde ele surgiu, quem foi que originou essa prática, quem foi o inventor dessa prática corporal de aventura. E eu pergunto para vocês já praticaram o parkour? Já tiveram a oportunidade de ver alguém profissionalmente fazendo esta prática corporal? Já assistiram um filme, um documentário? Se não tiveram a oportunidade, vamos ver juntos agora? Então eu trouxe para vocês agora uma figura que representa a prática do parkour. Percebam que eles estão transpondo obstáculos. Então, o parkour nada mais é que um treinamento para superar esses obstáculos, seja eles físicos ou até mesmo imaginários. Então, veja bem, não necessariamente que você precise de um obstáculo físico ali na sua frente para você transpor ele, para você superar. Você também pode imaginar algo ali na sua frente para transpor. Vamos citar um exemplo aí. Digamos que eu imagine que eu tenho uma corda aqui na minha frente. Então, eu imagino que eu tenho que saltar sobre essa corda. Por mais que ela não esteja aqui, mas eu estou imaginando ela e eu faço o ato de saltar por cima dela. Esse é um exemplo de um objeto imaginário. Então, o parkour, ele surgiu ali como uma prática no final ali da década de 1980. Onde ali David Bailey, né, ele começou a observar o seu pai, que era militar, e ele fazia esses treinamentos com os militares, e ele começou ali a praticar, tentar fazer o treinamento mesmo ali caseiro, né, em casa, ali próximo à sua casa, tentando transpor esses objetos. E aí mais pessoas viram e se interessaram por essa prática e começaram a gravar, eles transpondo, fazendo aí o parkour. E como a internet, né, muitas visualizações com esses vídeos, e o parkour agora é um esporte reconhecido. Então ele não é apenas uma prática que nós fazemos rotineiramente, ele se tornou um esporte com regras bem definidas, com uma federação que cuida da modalidade do parkour, com campeonatos, e quem faz essa prática de parkour tem o sonho de que um dia ele chegue ali às Olimpíadas. E os objetivos desta prática, ela requer muito treinamento físico, metódico, uma dedicação, porque não basta apenas você ir ali, eu vou lá na praça perto de casa hoje, e tem vários objetos, vários obstáculos ali que eu posso transpor. Não basta eu apenas ir lá e fazer essa transposição, esses saltos lá. Uma, duas vezes. Eu tenho que treinar para tentar chegar à perfeição. Tentar fazer com mais eficiência e eficácia esses movimentos, para que eu também não tenha um gasto energético muito grande, para que eu não me lesione. Então a prática, ela leva assim à perfeição, evitando assim, né, que a gente
cause ferimento em nós mesmos, ou digamos que nós convidamos ali os nossos amigos, os nossos colegas para fazer essa prática. Se eu mesma não sei o que eu tenho que fazer, quais que são os meus limites, e eu levo um grupo de amigos meu ali e eu impunho sobre eles o que eles terão que fazer, eu sendo inexperiente, eu vou estar colocando eles em risco, eles de se lesionar, eles de se machucar. Então a gente deve mesmo praticar várias e várias vezes o mesmo objeto, o mesmo obstáculo, para que a gente se chegue o mais próximo da eficiência, né? Então nós temos ali a filosofia do parkour, que é ser forte para ser útil. Ou seja, você desenvolvendo as suas capacidades físicas, principalmente ali específicas ali do parkour, você vai ser forte, e sendo forte você vai poder utilizar essa força em outras ações da sua vida. Mas vamos aqui colocar que o ser forte não é ser forte exclusivamente físico, tá? Nós precisamos ser forte mentalmente, psicológico, né? Nós precisamos ter um social forte para que toda a nossa saúde ela seja restabelecida. Vamos lembrar lá do conceito de saúde dado pela OMS? Então, saúde é um complexo bem-estar físico, mental e corporal, né? Físico, mente e corpo, ele deve estar conjunto, então, para que você tenha uma saúde absoluta, para que você plene aí de uma saúde com vigor, com gozo. Vamos citar um exemplo agora, por exemplo, na pandemia, certo? Eu sou fisicamente ativa, tenho um físico com saúde muito bom, o meu físico. Mas durante a pandemia eu tive que ficar isolado dentro de casa. Ou seja, o meu social ficou afetado. E devido a eu não ter podido estar com os meus amigos, visitando, passeando, eu fiquei depressiva, né? Então, nesse momento, nessa situação hipotética, a minha saúde mental e psicológica, ela ficou afetada, apesar de que o meu físico, ele estava bem. Então, não basta apenas nós estarmos bem fisicamente, todo o resto da nossa vida. Múltiplos fatores fazem com que a nossa saúde ela esteja em perfeito estado. E o parkour vem para afirmar essa filosofia. Então nós precisamos estar fortes em todos os aspectos para que realmente nós possamos ser útil na nossa casa, ser útil na escola, ser útil para a sociedade. Então, antes de tudo, para essa prática, nós precisamos ter segurança e responsabilidade. Vejam aqui que a professora trouxe uma imagem de um treinamento específico de parkour. Vejam que ele está fazendo essa prática com proteção, colchões, né, para que ele não se machuque. Então, esse tipo de treinamento é específico para iniciantes. Obviamente que com o passar do tempo, esse tipo de treinamento com tanta proteção assim não vai ser necessário. Mas inicialmente é bom que nós começamos o treinamento com obstáculos bem simples, né? Baixos, de fácil transposição, para que aí sim o grau de dificuldade ele seja aumentado. E outro problema que nós temos aí, envolve sim a prática do parkour, entretanto essa prática ela é explicitamente repudiada pelos atletas de parkour, onde pessoas que fazem essa prática de parkour utilizam dessa prática para fazer invasões de casas, de prédios abandonados. Então, isso é totalmente repudiado pelos praticantes mesmo do esporte parkour. E agora, vamos juntos fazer o exercício de número 1? Então, vamos lá. Então,
qual deve ser o comportamento do praticante de parkour no que se refere à sua segurança e dos demais a respeito de si e dos outros. Vejam bem que nós já citamos vários exemplos de como nós devemos agir a respeito ali da prática do parkour. Pensem, realizem as suas anotações e nós voltaremos posteriormente. Conseguiram fazer essas anotações? Então a professora deu vários exemplos ali que nós devemos, né, começar com exercícios do mais simples e aumentando essa dificuldade para os obstáculos com maior altitude, por exemplo, com uma maior largura para transpor. Começamos ali com um grupo pequeno de amigos, né? Daí nós podemos chamar mais amigos para fazer essa prática com a gente. Então vamos dar sequência agora na aula? Nós também temos outras formas de se praticar o parkour. Ele pode ser praticado sim externo, né, na natureza, em vias urbanas, mas nós também temos aqueles dias onde está chovendo que impossibilita que a gente possa sair de casa. E eles criaram, teve atletas que criaram então uma alternativa para fazer essa prática em ambiente fechado, por exemplo, um ginásio. Então nós chamamos de parkour indoor, que é a prática do parkour em ambiente fechado. Nós temos também competições específicas do parkour. Então nós temos ali uma confederação que cuida, que rege essas competições para que sigam regras bem estabelecidas, né? Então a mesma regra que aqui no Brasil é lá na África, nos Estados Unidos, na China, em qualquer outro lugar do nosso mundo. Então, onde o objetivo dele, né, é fazer com que o parkour ele se torne aí um espetáculo, né, para quem veja, visualize essa prática.
Nós também temos ali que as competições é o único a ser desafiado, o único contra quem deve se competir é o próprio praticante, em um embate pessoal contra suas limitações e medo. Então o parkour ele é voltado para o indivíduo, para a busca de sua própria essência e autoconhecimento. Então vamos lá lembrar das dimensões do esporte que nós já vimos em outras aulas. Então o parkour ele faz parte dos esportes individuais. Então os esportes individuais eles são sem interação com o seu oponente, com o seu companheiro. Apesar de que você pode realizar essa prática acompanhado de alguém, mas o seu desempenho, ele é exclusivamente dependente de você. Então você vai competir contra você mesmo, contra os seus limites. Então você precisa se conhecer para também propor aonde eu quero chegar, até onde eu consigo chegar. E esse autoconhecimento, ele só vem ali da sua prática, né? Então você precisa fazer algo, se propor a fazer algo para que você se conheça e conheça realmente seus limites. Não podemos dizer, eu não consigo. Como é que você vai dizer que você não conhece se você nunca experimentou? É a mesma coisa, por exemplo, eu não gosto de jiló, né? Pode ser até que você não, mas você já experimentou jiló? A sua mãe, a sua tia já fez o jiló de uma forma diferente do que você está acostumado a ver? Então é um preconceito que nós temos e que nós só vamos quebrar esse preconceito se a gente experimentar. É a mesma coisa com qualquer tipo de esporte. Eu não gosto de X esporte. Você já praticou ele? Você já viu, conhece ele a fundo para você ter um preconceito com ele? Então nós podemos e devemos nos expor a esses esportes, praticar para termos uma opinião formada, consistente sobre tal objeto, tal comida, tal esporte, isso tudo para a nossa vida em si, né? Obviamente, gente, que se nós sabemos que realmente aquilo não é bom para nós, né, nós não devemos fazer. Vamos citar um exemplo ali de drogas. Eu sei que isso não é bom para mim. Eu preciso ir lá provar? Não preciso fazer isso, né? Eu sei que não é bom para mim, então eu não vou fazer. E aqui no esporte, nós sabemos que os esportes, eles trazem N benefícios, tanto corporal como mental. Então, eu posso me propor a praticá-lo. Agora vamos juntos, então, ver o exercício de número 2, que diz o seguinte: você é a favor de competições de parkour? Justifique a sua resposta. Então, vamos dar um tempo e voltamos posteriormente.
conseguiram pensar a respeito das competições de parkour? Então essa é uma resposta muito pessoal, certo? Vamos dar sequência agora? Então, nós temos vários benefícios que o parkour pode trazer para a nossa vida, né? Vamos ver algum? Então, o parkour traz sem limitações de espaço para ser praticado. Então, ele é um esporte que você pode praticar em qualquer lugar, na sua casa, no parque, na rua. Lembram que ele é um esporte que você pode imaginar objetos, né, obstáculos à sua frente. Vamos citar um exemplo lá na nossa casa que nós podemos fazer prática. A mãe não vai gostar muito, mas é uma possibilidade lá. Saltar o sofá, né? Então, eu transponho o sofá ou salto até em cima do sofá, é uma prática de iniciação ali. Ou, por exemplo, eu coloco duas cadeiras, uma ao lado da outra, né? Então eu formo ali um obstáculo com as cadeiras e eu tento transpor aquela cadeira. Então o parkour, ele é acessível a todos, inclusive a idosos, né? Porque a gente, lembra lá que a professora falou que a gente deve iniciar os treinamentos com obstáculos de fácil a mais difícil. Então o parkour, ele possibilita o autoconhecimento do seu corpo e da sua mente. Então você vai conhecer o seu corpo, você vai conhecer e saber os seus limites até onde você consegue ir. E ele desenvolve todas as capacidades físicas, equilíbrio, coordenação motora, velocidade, agilidade, força, resistência muscular e entre outros benefícios que nós temos aqui. Então favorece a concentração, porque você tem que estar concentrado ali no que você está fazendo para que não venha causar uma lesão, né? Desenvolve a força de vontade de superar e transpor aqueles obstáculos, determinação e coragem, porque, por exemplo, nós temos, no caso essa foto aqui, veja que tem vários escombros aqui, então eles têm que ser ágeis, tem que ter uma concentração para olharem e ver se eles não vão se machucar. Então tem muitos obstáculos aqui. Favorece o bem-estar e a qualidade de vida, né? Possibilita novas experiências, aquilo que a professora falou, é você se possibilitar a experimentar novos esportes, novas possibilidades. E eu trago para vocês agora algumas dicas de filmes que falam sobre o parkour, como Thrashers, a trilogia de B13, o Assassin's Creed, o Príncipe da Pérsia, sequência inicial do 007. Então, esses são exemplos de filmes que vocês podem procurar aí assistir falando sobre o parkour. E agora vamos verificar o que nós vimos na aula de hoje. Então, nós vimos ali o conceito de parkour, como surgiu, os objetivos e a filosofia do parkour, segurança e responsabilidade durante a prática, né? O parkour indoor, que é o parkour praticado em ambiente fechado, competições, né? Que ele é um esporte, confederação. E nós vimos, por fim, os benefícios da prática corporal ali parkour. Espero que vocês tenham gostado. Os vejo na próxima aula. Até breve!